iniciar então nossas aulas de homilética. Estamos na nossa quarta aula e hoje eu quero falar com vocês a partir deste livrinho aqui, ok? Esse livro foi escrito pelo professor Luiz Carlos Ramos. Ele é a tese doutoral dele. A aula que eu vou dar hoje, ela está baseada neste livro, e inclusive vocês vão fazer a leitura e um trabalho deste livro, ok? Porque ele foge de alguns princípios muito pragmáticos que se tem na aula de homilética, e ele trabalha algo que é muito interessante, que são os roteiros homiléticos, ou seja, como que a homilética se deu no decorrer do tempo. E é muito importante que a gente tenha ideia disso. Hoje na aula de grego, vocês viram sobre os pregadores itinerantes, não foi isso? Viram sobre pregadores itinerantes. E aí viram que havia conflito entre pregadores locais, pregadores itinerantes. Então, quer dizer, você tem pregador, ou seja, aquele que é responsável pela proclamação da mensagem no decorrer de toda a história do povo de Deus. Então, vejam aqui todos os pontos que nós vamos trabalhar. Nós vamos falar do Primeiro Testamento, né? Alguns chamam de Antigo Testamento. Veremos também o cristianismo primitivo, que abarca o Novo Testamento e o início da igreja. Depois damos um salto para os 4 primeiros séculos da igreja. Avançamos para a Idade Média, né? Medieval. Vamos para a Reforma Protestante, a Reforma religiosa do século XVI. Falaremos depois do pós-Reforma, os movimentos que vieram depois da Reforma, e caminharemos para o momento que ficou conhecido como movimento missionário, né? Movimento das missões, até chegarmos no período contemporâneo. Agora, gente, nós temos poucos minutos para dar uma passeada. Então, minha ideia é introduzi-los no texto, para que você tenha uma ideia geral daquilo que você irá ler e motivá-los ao retornarem, lerem um bom texto, né, uma tese doutoral, um professor dessa casa, alguém que deu essa disciplina há muito tempo e que tem muito a colaborar com o seu saber homilético. Então vamos lá. Quando a gente fala do Primeiro Testamento, vocês verão ele apresentar na tese 3 ministérios. Ele vai falar do ministério do rei pastor, vai falar do ministério dos sacerdotes e do ministério do profeta. Todos eles são proclamadores da palavra, são homiletas, proclamam a palavra. Uma primeira homilética, que seria a do rei pastor, poderíamos chamar de uma homilética da celebração do cotidiano, celebração do dia a dia, das coisas do dia a dia. A homilética dos sacerdotes, ele vai apontar como uma homilética da sabedoria familiar. E a dos profetas é uma homilética da contestação e da esperança. Vocês vão ler e aí então entender o que seriam essas homiléticas do Primeiro Testamento. O que vem a ser então a mensagem proclamada por estes pregadores. Aí avançamos, chegamos no cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo, você tem Jesus, você tem os apóstolos e tem os primeiros pregadores da igreja.
Você tem Jesus e ele tem uma homilética própria. E aí nós vamos destacar um pouquinho mais sobre a homilética de Jesus. Segundo a tese do professor Luiz Carlos, é uma homilética da convivência. Porque ele vive e convive com as pessoas para quem ele proclama essa mensagem eterna. E aí você encontra em Jesus pregações formais, você encontra pregações ocasionais e individualizadas. Ou seja, ele está em lugares formais como a sinagoga, ele ia, ouvia a leitura e falava. Ele também prega em lugares ocasionais como praias, montanha, caminho. E ele também prega nas casas, junto às pessoas. Você tem então em Jesus um pregador itinerante. A palavrinha que vocês tanto repetiram na aula de grego, que é peripatético. O movimento de Jesus é um movimento peripatético, ou seja, o movimento está onde Jesus está. Não tinha assim, ó, nós vamos no templo. O centro não era o templo, o centro não era um local, o centro era a pessoa. Jesus era o representante desta palavra. Onde ele estava, ali estava um movimento. Daí a palavra peripatético, em torno da pessoa, peripatos. Temos aí uma outra questão que é a simplicidade. Jesus fala das coisas simples do cotidiano deste povo. E um outro aspecto é a simpatia. Vejam lá o versículo de Mateus 7, 28 e 29. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha a marca de Jesus como pregador. Ele envolve o seu público. E aí vamos olhar. Jesus se utiliza de linguagem imagética. Gente, como é importante você levar o seu ouvinte a imaginar, a criar uma imagem na mente daquilo que você está falando. Quem já fez programa de rádio sabe disso. Quando você só tem a voz, o que você precisa? De criar um jeito de levar o seu ouvinte a criar imagens. A radionovela era isso, né? A pessoa ficava maravilhada tentando imaginar as historinhas que a gente conta para criança, né? Eu gosto muito de contar historinha. Tenho uma filha de 10 anos e ainda conto. Mas tinha uma época que eu contava só a historinha dos 3 porquinhos. Toda noite. Mas eu misturava história da Bíblia com os 3 porquinhos. Outra hora eu misturava historinha da Branca de Neve. Eu inventava, ia fazendo. Eu falava, e aquela árvore? E tinha uma árvore bem grande. Imagina aquela árvore, ele subia lá em cima, ele enxergava lá longe. Quer dizer, você vai criando imagem, a pessoa vai. Jesus utilizava muito disso. Ele tinha um raciocínio analógico, ou seja, ele fazia comparações. A parábola, né? O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Ou seja, vai fazendo comparações. Ele usa figuras de linguagem. Tem horas que a gente tem que usar das figuras de linguagem. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você não está aqui com uma linguagem a partir da razão, do intelecto. Você está usando uma figura de linguagem. A cenografia, ou seja, vejam os pastos, os campos, eles estão prontos para a colheita. Olha só, ele aproveita o espaço. Recursos acústicos, porque para falar para todo mundo que ele falava, sem microfone,
tinha que saber lidar com as acústicas, o lugar onde as pessoas pudessem ouvi-lo. E também a linguagem corporal, né? E pegou o pão e partiu. Quer dizer, quão importantes são os gestos, a forma pela qual eu comunico com o outro. Jesus também, nós podemos destacar a postura ética desse Jesus. Não bastava apenas falar, saber falar em público, ele vivia aquilo que ele falava. Quem sabe seja exemplo para falarmos da ética do pregador e da pregadora. Porque hoje as pessoas às vezes se apegam a uma mensagem, mas parece que essa mensagem ainda não passou pela vida delas. Então você cria ideais, mas não prega a partir da referência à própria vida. Então você vê inteligência e graça, piedade e solidariedade, simplicidade e prudência, justiça e humildade, firmeza e tolerância. Você encontra nesse pregador Jesus, nesse proclamador da palavra Jesus, nesse homileta Jesus, estas características. Nós temos aqui um dos estudiosos citados pelo professor Luiz Carlos Ramos, é o Patson. Patson vai dizer o seguinte: se olharmos para Jesus, para o exercício homilético dele, e imaginarmos que assim como todas as outras pessoas, você vai amadurecendo conforme realiza, né, a técnica. Lembra quando nós falamos de arte, que homilética é a arte? Então quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa. Ele diria o seguinte: numa primeira fase, Jesus ele usa pensamento simples e abundante, né? As parábolas, coisas simples, coisas do cotidiano, simples e não simplório ou simplista. Mas parece que num segundo momento, quando você olha para a homilética de Jesus, você se depara com uma mensagem um pouco mais profunda, quando ele toca nos temas da verdade, quando ele trabalha com os seus, dizendo das coisas que estão para acontecer, aqueles discursos um pouco mais duros. E uma terceira é quando ele chega bem pertinho deles e fala dos discursos finais, o Filho do Homem, e aí ele vai falando. E aí, algumas respostas dos interlocutores: tem pena de ti mesmo, né? Então como é difícil. Isso acontece também com a gente, né? A forma como nós vamos nos aprofundando. Então, se imaginarmos que Jesus também passa por este momento, enquanto aquele que proclama o Evangelho, de amadurecimento a partir dos Evangelhos, nós diríamos isso. Por isso, esse autor vai dizer assim: se a evolução na praxis homilética de Jesus for digna de consideração, pode-se afirmar que o exercício homilético é sempre resultado de um processo de interação com as gentes, com o tempo e espaço de uma determinada cultura. É conforme você vai interagindo com as pessoas. Veremos num determinado momento a homilética dos missionários estrangeiros. Eles tiveram dificuldades de interagir com a cultura diferente da sua. Por isso, muito do que nós vivemos do Evangelho está ligado a uma cultura que não é nossa, cultura de outros povos. Mas, saindo da homilética de Jesus, a gente pode falar da homilética dos apóstolos. Esses apóstolos foram escolhidos pelo próprio Jesus, e aí você tem dois ícones. Você tem Pedro, que representa uma linguagem mais simples, provinciana, representa a igreja judaica, e você tem o Paulo, que já tem uma linguagem mais erudita, ele é mais cosmopolita, né? E na sua apresentação, na sua proclamação, ele utiliza de alguns recursos e vocabulários que são mais eruditos. O Areópago, eu acho que é um grande exemplo para nós entendermos. Ele conversa numa linguagem um pouco mais erudita. Então vamos imaginar, o Pedro, ele tinha um jeito
de lidar. Se a gente olhar lá para Atos, capítulo 2, aquele sermão de Atos 2, ele não trabalha muita coisa subjetiva, fala coisa muito objetiva. Olha, o que está acontecendo assim, assim, não é o que vocês estão pensando. Ele não fala coisas subjetivas, figuras de linguagem. Ele liga história à profecia, ele faz citação abundante das escrituras, ele fala como está escrito. É um estilo de pregação. Já Paulo tem um jeito diferente. Paulo, como ele teve a oportunidade de estudar aos pés de grandes líderes, por isso o texto vai falar, ele estudou aos pés de Gamaliel, ele consegue fazer a junção como homileta, como pregador, de áreas do saber, vamos dizer assim, de possibilidades epistemológicas diferentes, de formas de conhecimento diferentes, dentre elas a emoção dos hebreus, com a persistência dos romanos, que era o estilo dos romanos, e o intelecto dos gregos. Então ele tem um jeito de pregar. É uma homilética que você encontra nos textos bíblicos. Mas e os primeiros séculos da igreja? Como que foi? E aqui vem então algumas questões que eu quero colocar para vocês. Uma das coisas é a questão da sistematização. Você começa a sistematizar. Você começa a fazer uso da lógica. Os sermões são mais formais. E aí você se depara com uma questão que é: a igreja, ela tem o lado oriental e o lado ocidental. E você tem grandes pregadores da igreja do Oriente e da igreja do Ocidente. Por exemplo, se você pegar alguns sermões de João Crisóstomo, conhecido como o Boca de Ouro, pelos seus sermões, ele traz palavras maravilhosas. Tem sermões dele que vale a pena você investir tempo para fazer a leitura. Claro, ele está respondendo à época dele, mas ele vai falar contra a corrida de cavalos. Ele vai falar sobre coisas do cotidiano, chamando a igreja à ética, chamando os cristãos à ética. Por outro lado, você tem a igreja do Ocidente. Você tem Agostinho de Hipona. Gente, não é possível você falar de filosofia sem falar de Agostinho. Agostinho, ele vai trazer de volta o Platão e vai fazer uma relação do Platão com a fé cristã. Depois, lá na frente, século XII, vem um outro teólogo muito conhecido que vai assumir Aristóteles e vai fazer algumas relações com Aristóteles. Mas você tem nessa época uma homilética ligada a essa ligação, Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. Um outro aspecto interessante nesses primeiros séculos é que quem pregava eram os bispos. Só bispo pregava. De vez em quando, em alguns lugares, presbíteros. E diácono não podia pregar, ele podia ler o sermão que uma autoridade tenha escrito. Então, quando você fala de sermão nessa época, você está falando disso daí. Um outro aspecto é quando a gente olha para a Idade Média. Idade Média, você tem um outro estilo de homilética, que é a chamada homilética mendicante, que está ligado muito mais à ideia da escolástica. E aí, imagine como a gente tem que fazer links, ou a relação interdisciplinar, ou a interface com várias disciplinas aqui na aula de homilética. Porque imagine, você tem que fazer relação com a história da igreja, ok? Tem que fazer uma relação com a aula de exegese, fazer uma relação com a teologia sistemática. São várias relações. E aqui a gente precisa de olhar um pouquinho na nossa aula de história da igreja, porque aí nós veremos muitos movimentos lá do passado. Por exemplo, a liturgia se torna muito solene
nessa igreja da Idade Média e descentraliza a autoridade da proclamação. Os gestos, ele é mais importante que a própria palavra. A verdade está ligada à autoridade do clero e não ao estudo das Escrituras. E aí uma questão interessante é você olhar a queda do Império Romano até o nascimento do mundo moderno, que eles dizem que são esses 1000 anos, de forma preconceituosa, chamada por alguns de Idade das Trevas. Não tem nada de trevas, tem muita coisa boa. O que nós precisamos é de olhar para essa época e entendê-la melhor. Mas você termina o quê? Você termina a patrística, ou seja, os pais da igreja que pregavam os bispos, e agora você faz uma relação da pregação muito mais com os conhecimentos filosóficos ligados à teologia do que propriamente ao texto. Então, razão, tradição, tudo isso ligado neste momento. Algumas características dessa homilética: você tem uma missa privada, você tem um exercício da piedade privado e ligado a monges. É o meu culto, é a minha missa. E outra questão importante é que os grandes padres do período anterior são deixados de lado. Depois vocês vão poder ver esse material e ver o livro. Eu quero apenas introduzi-los nessa questão, terem uma ideia do geral. Quando você fala de Idade Média, você fala de 3 grandes pilares da homilética: São Bernardo, São Domingos e Pedro Valdo. Momentos diferentes da história, eles se apresentam como representantes dessa homilética, que é uma homilética medieval, um jeito de pregar na Idade Média. Características: havia muito voto de pobreza e castidade. Você tem também o uso da linguagem no vernáculo nativo, ou seja, na língua do povo. Buscavam inspiração na natureza. Nós estamos falando desses monges, desses pregadores itinerantes. A fala deles era simples. Se a patrística falava de forma rebuscada, você tem aqui uma fala simples do povo que sai para o deserto. A ideia do desapego aos bens, né? Você vai deixar isso de lado para viver a fé. Então você tem primeiro esse Pedro Valdo, que eu falei aqui, ó, a história dele. Ele veio antes de Francisco de Assis, com essa ideia de abrir mão dos bens materiais para viver plenamente o Evangelho. Então tem aqui uma citação que vocês poderão ler depois. Termina a Idade Média, a gente chega num momento em que está borbulhando as novidades. Século XVI, você tem lá mercantilismo, absolutismo, você tem as descobertas, a navegação expandindo, o povo conhecendo terra, descobrimento, invasão, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E no meio de tudo isso, você tem uma reforma religiosa. Algumas características deste momento é que a pregação assume o lugar central. Para o protestantismo, a pregação, a proclamação do Evangelho no culto, na missa, é o fator principal daquela celebração. Se na igreja anterior era onde está o bispo, ali está a igreja, para a igreja protestante foi onde está a palavra, aí está a igreja. Olha como muda o rumo da homilética. Se torna uma homilética professoral. E aí uma das marcas é que se troca, tira as vestes sacerdotais e começa-se a usar as vestes de professor, as togas de mestre, porque o púlpito era lugar de ensino, era lugar onde as pessoas iriam aprender. Já não estava mais ligado à homilia,
que é uma fala mais simples do cotidiano, mas de um estudo aprofundado, doutrinário, que iria então alimentar as pessoas que ouvissem. Os ministros passam a ser considerados mais pastores e pregadores. Daí vem então o uso que nós temos hoje de usar o pregador. Ele é o pastor da igreja, ele é o pregador desta igreja. Vem dessa época em que o que era mais importante era a pregação do que a administração dos sacramentos. Na igreja católica não. A administração dos sacramentos era mais importante que a homilia. A presença de Deus se fazia mais pela administração correta da liturgia e dos sacramentos. Para o protestantismo, isso daí vai mudar. Um outro aspecto é a troca de meios, né? Na igreja medieval, sacramento. Na reforma, a palavra falada e a palavra pregada. Esta palavra é que tem poder. A função prioritária do clérigo era pregar. Até hoje, em muitas igrejas na Europa, a função do pastor é pregar. Você lê alguns livros de pregação, e eu trouxe bastante aquele dia, e amanhã eu vou colocar aqui para vocês e comentar alguns. Quando você pega alguns que são europeus, eles falam da preocupação e do tempo de dedicação na preparação do sermão, que você fica assim, mas eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Porque lá se preparava e se prepara um sermão, e é aquele sermão principal do culto. Agora, no Brasil a gente tem 5 cultos durante a semana. Nos 5 o pastor e a pastora prega, e além disso ele é responsável pela visitação, pelo ensino, pelo acolhimento. Quer dizer, quantas coisas. Reforma da igreja. Oi? Reforma da igreja. Reforma da igreja. Quantas coisas vão acontecendo? Então você tem na reforma protestante uma busca pelo conhecimento correto. E aí eu tenho que entender que essa mentalidade moderna, que eu trabalhei com vocês lá na outra aula, né? Essa mentalidade moderna, esse jeito de pensar a partir da razão, não é a emoção quem vai definir, não é o uso do sacramento, mas é um estudo aprofundado dessa palavra que tem alguns instrumentos, algumas ferramentas específicas para estudar. Então torna-se então um púlpito mais catequético, mais didático. Tem como responsabilidade ensinar. Por isso, muitos sermões doutrinários. Quando você lê os sermões da época, são sermões doutrinários. Um outro, pois não? Tem uma pergunta. Você falou aí que o pastor prega, ensina, visita, forma a igreja e tudo mais. E na igreja da Europa, não sei se Em alguns lugares. O pastor só prega, né? A minha pergunta é, a gente pode fazer um sermão e usar, por exemplo, os 3 cursos que a gente tem na semana, um sermão só. Por exemplo, eu tenho culto domingo, tenho quarta, eu tenho sexta. Eu posso usar esse sermão durante a semana? A grande questão, aí já está ligada à questão pastoral, é que se você fosse pregar em lugares diferentes, para pessoas diferentes, não haveria grandes dificuldades. Eu falei errado. Oi? É lugares diferentes, eu falei errado. Não, então, eu diria assim, alguns pregadores dizem que você precisa de pregar muito um sermão para ele começar a ficar bom. Agora nós não pregamos um sermão para a nossa comunidade e já acabou. Se você repetir para a sua comunidade, vai falar que você não tem criatividade. Dentro daquele Né? sermão também você pode tirar outras ênfases, né? Trabalhar uma ênfase no dia, outra... Pode, mas eu diria assim, imagine quando você fala de John Wesley, você está falando de um pregador itinerante que saía pregando. E não fica pensando que ele preparava o sermão e depois pregava. Muitos sermões
iam fazendo parte da preparação da pregação. E aí a praxis, né? Ele fazia, pregava, melhorava, arrumava. Sabe aquele sermão que você já fez isso? Eu sei, que eu faço. Que a gente vai requentando ele em alguns momentos. Ele não vai ficando com um gostinho mais gostoso porque você se aprofunda nele. Eu não repito. Nós precisamos disso. Então, você pega aquele sermão que você pregou no aniversário da igreja, que você foi convidado lá. Aí quando você vai pregar na sua igreja, você já deu uma requentada nele. E aí assim vai. Mas gente, eu sei que está muito expositivo minha aula, mas eu quero continuar nessa. Aí depois a gente dá um break e aí eu vou interagir com vocês. Ok? Vamos imaginar. Você tem na Reforma essa ideia aí Zwinglio e o Lutero é quem vão mudar essas vestes e dizer assim, ó, o púlpito agora é um lugar de aula. Vocês vão aprender a palavra de Deus. Vocês até hoje podem ver um pouco da diferença. Quem aqui já frequentou missas da Igreja Católica? O jeito do padre falar na missa lá, a homilia, é um jeito bem diferente dos pastores e pastoras pregarem, não é? O padre, às vezes, a leitura do dia é uma, ele quer aproveitar aquele momento para falar sobre um assunto. Ele não fala, porque exegeticamente, porque isso, porque quando Paulo escreveu, não tem muito essas explicações, por causa do estilo, ligado a essa ideia da homilia enquanto uma palavra familiar para a comunidade. Para nós o sermão é uma ideia formal, essa ideia aqui de que ela tem toda uma estrutura. E aí a síntese doutrinal, ou a doutrina da prédica reformada, vem, a primazia é a palavra ela tem que consolar e libertar, e somente Cristo se deve pregar. Não adianta você querer falar sobre outros assuntos, porque você pega no decorrer da história temas dos mais diversos possíveis, né? Temas dos mais diferentes possíveis. E aí a homilética do protestantismo, da reforma protestante é: você prega Cristo. Tem muito assunto interessante por aí? Ótimo. Mas não é lugar de ensinar o púlpito. Aí você tem um movimento que vem depois da reforma, conhecido como pós-reforma. Então vamos ver o que acontece depois dessa reforma. Lutero é excomungado, sai da igreja, e você tem alguns movimentos. Movimento tridentino, que é o Concílio de Trento, quando então os protestantes são chamados dos irmãos que se separaram. Lutero é chamado como o porco que entrou na vinha do Senhor e destruiu a vinha do Senhor. É algo carregado de preconceito, de brigas. Você tem um movimento chamado pietismo, e depois o iluminismo. Gente, nós estamos dando saltos na história, mas para que vocês consigam costurar depois. Nesse movimento pós-reforma, da contra-reforma, você tem algumas questões que é muito interessante. Por exemplo, você tem o movimento dos jesuítas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, em todas as colônias da igreja de Portugal e da Espanha. Os jesuítas é um movimento que nasceu para proclamar este evangelho, ensinar essa doutrina da igreja, mas que está ligada a quê? Está ligada a falar contra aquilo que os protestantes estão dizendo. Então, é uma homilética da apologia, da defesa. Aquela questão, porque nós cremos, porque nós somos. E aí, como fruto disso, nasce também uma forma de homilética a partir do iluminismo, né? Iluminada. Você tem a pregação apologética, então marca disputas. Que jeito que a gente pensa? Você pega o Lutero pregando contra a Babilônia. Você pega, então
são pregações, vamos dizer assim, de brigas teológicas, de relações teológicas, de confrontação. Você tem no pietismo, né, um movimento que acontece a partir de Spener, que fala assim, não gente, essa ortodoxia da reforma, ela está matando o movimento. Nós precisamos de retornar a um movimento mais livre, ao sopro do Espírito. E aí vem o movimento pietista. O jeito do movimento pietista lidar com a interpretação das Escrituras está ligado de uma forma mais solta, a uma negação dessa importância do estudo e deixar que a interpretação da Bíblia seja mais livre. Você tem também, nesse pós-reforma, o iluminismo. E aí você tem Kant, quando você estuda filosofia, você tem a ideia de que o que vai nos tornar melhor é o conhecimento, é a razão. Se formos iluminados, a vida será melhor. Descobrimos que não era nada disso, né? Mas demorou para descobrir isso. Mas você tem então um conhecimento que está a partir da educação humana. Quer dizer, eu tenho que fazer uso da razão para conseguir entender. Então essa é a homilética deste momento. Então nessa homilética que é apologética e iluminada, você tem o pietismo e o iluminismo. Os dois se parecem muito num aspecto, o de dar poder ao ser humano, ou seja, é o próprio ser humano que constrói esse saber homilético para pregar nos púlpitos. Você tem depois o avivamento inglês, que tem muito a ver com a nossa história, a história do metodismo. Esse avivamento inglês, ele vai ter um estilo e o desejo de reformar a nação, e a começar isso pela igreja. Só que John Wesley, como um grande marco, e George Whitefield, eles vão ser pregadores que saem dos templos. Quando começaram a falar aqui na aula de grego sobre a questão dos itinerantes e que os sacerdotes, os líderes locais, não deixavam o itinerante pregar, é a história do Wesley. Ninguém mais oferecia o púlpito para ele. O professor Luiz Carlos Ramos tem um artigo que ele escreveu sobre a homilética de John Wesley, que conta a história de um bispo, que o bispo viu um clérigo chegar lá todo paramentado, falou, chama ele para pregar. Aí ele foi lá e pregou, foi uma bênção, né? Aí o bispo depois pergunta para o sacristão, como é que era o nome do pregador? Aí o sacristão diz assim, é aquele vagabundo do Wesley que o senhor fala aí, que não é para a gente ouvir. Aí ele falou, pelo menos tivemos um bom sermão, né? Então quer dizer, ele não tinha espaço. E aí eles vão optar por um espaço informal, que é o espaço das minas, das praças, dos lugares. E aí na história do metodismo, vocês vão se lembrar, quando Wesley, em cima do túmulo do pai dele, fala assim, você não deixa eu pregar aqui na tua paróquia? Eu quero dizer o seguinte, aqui no lugar onde eu estou, no túmulo, aqui é minha terra, é terra da minha família. Eu vou pregar aqui, se alguém quiser ouvir, que fica ouvindo. Estava cheio de gente, né? Mais ou menos isso. Claro que eu estou caricaturando, mas para dizer assim, o mundo é a minha paróquia. Eu vou pregar, quem quiser ouvir, que ouça, né? Você tem então o metodismo como uma marca desse avivamento inglês. Aqui tem então a ideia da homilética de Wesley, vocês vão dar uma olhadinha, mas eu gostaria de trazer à memória esse Schleiermacher. Quem vai trabalhar com vocês é o professor Ellerson. Ele já está trabalhando com vocês? Essa semana agora. Essa semana agora? Então ele vai apresentar esse amigo aqui, Schleiermacher. Esse amigo, ele que vai dar um tom de unir o iluminismo e o pietismo, que parece que é antagônico, né? Um quer falar sobre a razão, o conhecimento,
e outro sobre essa liberdade do Espírito. Ele, um pietista, mas que bebeu na fonte iluminista, vai trabalhar e costurar essas duas formas epistemológicas, esses dois pressupostos epistemológicos, e vai então fazer uma proposta de homilética, que é a que nós seguimos até hoje. O que ele faz é fundar, segundo alguns, a chamada teologia prática. É ele quem vai dar um teor diferente. Ele vai dizer que o sermão é um diálogo entre o pregador e a congregação. E daí você pega depois muitos outros referenciais. Eu lembro que eu citei para vocês o Calbart, citei para vocês Paul Tillich, quer dizer assim, olha, ouvindo a congregação, que você prepara o seu sermão, e pregando o seu sermão, que você ouve a comunidade e vai então criando este diálogo. As necessidades da comunidade, elas precisam de ser respondidas com a verdade de Deus. E o Schleiermacher, ele vai propor então essa ideia de uma teologia que se divide em sistemática, histórica e prática. Aqui no curso vocês estão fazendo todas essas teologias, não é isso? Sistemática, já tiveram o professor Martim Barcala. Nisso daí entra também as aulas de história. Vocês têm aulas da área da história propriamente dita, e você tem as aulas práticas, vocês vão ter aconselhamento pastoral, quer dizer, quantas atividades. Ele quem vai dividir. Logo, quando você fala de sermão, é um sermão que leva em conta essas várias áreas do conhecimento. E nós estruturamos hoje o conhecimento universitário de teologia e os seminários por aí também, dentro dessa proposta de Schleiermacher. Você tem o tempo das missões. Gente, quando a igreja no século XIX, igrejas da Europa e dos Estados Unidos dizem assim: temos a missão de evangelizar o mundo. E aí eles começam a perguntar, mas aí, a América Latina é evangelizada ou não? Aí eles, lá num encontro, num congresso, falam, não, eles não são evangelizados, não. A Igreja Católica não fez as coisas corretas. E aí os missionários são enviados para muitos países e muitos locais, onde já existia uma forma de cristianismo. E eles vêm para cá para iniciar as igrejas protestantes. Aí nasce então o termo evangélico, evangelical, que é a ideia de você ter uma leitura que pudesse homogeneizar um pouco mais essas formas de pensamentos que eram muito diferentes entre as várias denominações. A ideia era difundir o evangelho, porém não difundia-se apenas o evangelho, difundia-se a cultura. Porque nós usamos aqui no Brasil terno e gravata na maioria das igrejas históricas, né? Agora que mudou um pouco a questão da roupa, mas até pouco tempo ainda era assim. Essa era a roupa de um pastor, né? A vestimenta era terno e gravata. Peraí, a roupa dos sacerdotes, tanto nos Estados Unidos, em muitos lugares, como em lugares da Europa, não é aquela toga. Mas nós fomos evangelizados aqui pelos norte-americanos do sul dos Estados Unidos. Lembram que lá havia a guerra civil, norte e sul, o sul perdeu, o sul então vem para o Brasil. Não dá para dar aula aqui de história agora, mas é muito interessante quando você começa a fazer uma análise de como chega esses norte-americanos aqui no Brasil. Há um incentivo. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um incentivo. E esse incentivo faz com que esses estadunidenses venham para o Brasil e eles trazem uma inovação para a agricultura. Dentre elas, o arado de tração animal. Você tem aqui perto de nós, né, na cidade de Americana, um
cemitério chamado Cemitério dos Americanos. Ali você tem um museu deles, que conta a história da igreja, que conta a história desses missionários. Inclusive, muitos que são descendentes destes estadunidenses ainda sepultam seus familiares ali. Mas é um espaço que eles têm de viver a cultura, de lembrar. Mas vamos imaginar a homilética destes estadunidenses, desses missionários e missionárias, era com sotaque estrangeiro. Quem foi evangelizado por pastores americanos, famílias americanas, vai se lembrar disso. Alguém aqui, na sua infância, experimentou isso ou não? Não? Quer dizer, na minha infância, a igreja que eu participava tinha muitos missionários estadunidenses. E quando eu era adolescente, a igreja que meus pais frequentavam, eu já era da igreja metodista, eles eram da igreja batista. Eu fui na igreja dos meus pais na véspera de Natal. Eu já era seminarista, estava no 3º ano. Vocês não têm ideia do que foi que o pastor pregou. Ele pregou sobre a barba. Eu usava barba grande. Ele disse que barba não é bom para crente. Crente deve estar limpo. Todo dia fazer barba, para que outras pessoas vejam testemunho de crente. Esse foi o sermão dele. E eu era o único de barba naquele culto. Deu ruim. Então, imagine o que é isso. Você tem muito da cultura, você tem muito do estilo, dos preconceitos. Ele falando com meu pai: ó, irmão Gildo, meu pai chamava Gildo. Ó, irmão Gildo, precisamos colocar uns jogos na igreja para que os jovens fiquem em igreja. Aí meu pai falou: então pastor, vamos colocar uma mesa de ping-pong. Oh não, mesa de ping-pong não é bom para crente. Vamos colocar uma mesa de sinuca. Ou seja, uma mesa de bilhar. Para ele não tinha problema, porque era comum para ele. Agora, um jogo de ping-pong para ele escandalizava. Só que no Brasil, hoje não tanto, mas no passado, todo bar tinha uma mesa de bilhar, de sinuca, não é isso? E aí o que acontece? Os caras iam jogar e beber, não é isso? Então imagine, você tem muito disso. A própria igreja. Gente, quando a gente olha para a história da igreja, eu sou professor de história também, tá? Mas tá amarrado. Mas só um pouquinho, ó, prometo. Gente, quando você olha para a história do protestantismo chegando aqui, você vê o jeito que nós nos aproximamos dessa nação enquanto protestantes. Nós, por exemplo, lá em Piracicaba, foi um dos primeiros templos, né? O segundo templo construído do metodismo foi lá. Tive a oportunidade de ser um dos pastores. Gente, você descobre as dificuldades que esses estadunidenses tiveram para lidar com a cultura. A Martha Watts, que foi a que fundou o primeiro colégio metodista, né, colégio piracicabano, depois virou Unimep. Dali ela foi lá para Juiz de Fora, fundou o nosso colégio em Juiz de Fora, ou seja, que iniciou o movimento das escolas que nós temos hoje. Ela tem suas cartas, e uma das cartas, das primeiras cartas, ela fica apavorada. Por que esse povo brasileiro faz tanto barulho no domingo? Ela estava criticando as romarias que existiam. Aquelas marchas, como é que o católico chama aquelas marchas? Procissão. A gente chama de marcha para Jesus. Muito diferente, não? Então quer dizer, imagine só, ela fala dia do Senhor. Como pode se fazer tanto barulho no dia do Senhor? Então são aspectos que você encontra nessa homilética do século XIX. Só que no século XIX, além dos estrangeiros,
você tem muitos movimentos nacionais acontecendo. Século XIX está apresentando algumas questões que é uma busca. E aí, início do século XX, isso vai mais rápido ainda. Mas você tem posturas conservadoras, posturas progressistas e posturas moderadas para pregar o Evangelho. Você tem então aquela postura conservadora, aquela leitura um pouco mais fundamentalista da Bíblia. Você tem alguns movimentos que são as leituras mais libertárias, principalmente na América Latina, nos países do hemisfério sul. E você tem alguns moderados. Você tem também a homilética dos pregadores do século XIX, que estão prontos para trabalhar uma ponte, né, do pensamento cristão com o pensamento da sua época, o que não era muito fácil. Século XIX e XX, período chamado das revoluções. Eric Hobsbawm, da área da história, ele vai trabalhar isso. E no meio dessa era das revoluções, você tem vários movimentos históricos, e a homilética, ela vai ser mudada, né, e adequada no decorrer destes tempos. Imagine então que as revoluções políticas, econômicas, culturais, tecnológicas, esse processo de globalização que a gente vive, ela vai mudar o jeito da igreja pregar. E aí você tem o que ficou conhecido, né, pela tese doutoral aqui, uma homilética das libertações, dos carismas e das mídias. Você tem essa teologia que ficou muito marcada, né, chamada teologia da libertação. Você tem leituras carismáticas, e que aí você pode pensar de um jeito diferente, né? As definições de carismático e pentecostal, né? Carismático, quem usa são as igrejas mais históricas. Quem é metodista mais antigo, como é que a gente chamava aquele movimento que estava na igreja e que falava sobre os dons espirituais? A gente falava movimento carismático, né? Agora, quando a gente falava deste mesmo movimento em igrejas mais simples, mais empobrecidas, com menos reflexões e outras, a gente falava os pentecostais. E aí você tem um outro movimento, que vem depois a partir da década de 80, que são os neopentecostais. Então imagine que a prédica, ela vai passando por formas muito diferentes de serem elaboradas e proclamadas. Hoje, a prédica, né, o sermão, ele está muito ligado a igrejas neopentecostais e ligado à mídia. É muito forte o estilo de sermão voltado para a mídia. Um estilo de sermão espetacularizado. O sermão precisa de fazer alguma coisa na pessoa. Ela precisa de sentir. Do mesmo jeito que ela vai lá para o teatro e sai de lá com uma sensação, vai no jogo de futebol, ela precisa de sentir algumas coisas. Quando a gente fala dessa teologia ou dessa homilética de libertação, a gente tem que pensar que é um movimento muito grande. Ele nasce nos Estados Unidos com a ideia do evangelho social. Nós metodistas temos um credo social, não é isso? Credo social que bebe lá na fonte. O professor Helmut é um estudioso do credo social. Ele tem livros, tem materiais nessa área. Se você se interessa, é só pegar alguns dos seus materiais. Mas esse credo social, o que ele vem a ser? Ele vem a ser uma leitura da igreja de que ela precisa de se envolver no cotidiano da sociedade, dar respostas. Esse credo social, ele vai tendo repercussões, e aí você tem uma teologia da libertação na América Latina. E aí você tem grandes nomes da teologia da libertação, que eu não coloquei nada aqui, no livro vocês vão ver. E você tem depois um movimento, que aí é conhecido como um movimento evangelical,
que é o Congresso, o Pacto de Lausanne, que aí trabalha essa ideia da missão integral, o que é muito forte, que é essa tentativa também de uma pregação que não fique no mundo da religiosidade, separado, fora dessa sociedade, mas que dê respostas a esta sociedade. É uma homilética, a homilética dos carismas, é uma homilética que também nasce nos Estados Unidos, a Rua Azusa, né, já ouviram falar nisso? Quer dizer, há todo um movimento, um sopro que vai mexer com um grupo, e aí a forma, a homilética é outra, o jeito de pregar é outro, a inspiração é outra. Você tem também, além dessa homilética, e aqui eu aponto, né, o movimento carismático e o pentecostal, mas depois vocês vão ver direitinho. A homilética das mídias, que leva em conta os meios de proclamação. Gente, hoje, você começa em grandes centros como São Paulo, ou algumas cidades grandes por aí, você começa a mexer no dial do rádio, o que tem de programa religioso é brincadeira. Tem muito programa. Ou seja, descobriu-se o rádio, a televisão, hoje os celulares, domingo de noite. Gente, quantas transmissões ao vivo nós temos aí? Agora o problema é que se assume uma homilética da mídia, e o jeito da mídia é diferente do jeito do público. Um exemplo assim, né, que às vezes as pessoas falam, por que não faz o curso todo, por exemplo, um curso de teologia, o curso todo por EAD? Gente, é necessário sinestesia, presença, algumas coisas. A aula que vocês tiveram aqui à tarde de grego, vocês imaginaram ter aquela aula de grego? Ali seria muito difícil. Não ia dar, não ia avançar. Essa interação que vocês tiveram, jamais. Então a homilética das mídias, ela é um jeito diferente. E aí se vive hoje muito o que ficou batizado no decorrer das últimas décadas da igreja eletrônica, da religião comercial. Olha, para a gente sustentar esse programa no rádio, nós precisamos que tantas pessoas nos ajudem. Tarará. 50 milhões. O marketing da fé, precisamos de tantos assim, assado, né? Tem toda uma linguagem. Os televangelistas, quando eu era criança, existiam alguns televangelistas. Parece que eu sou um antigo aqui, gente. Tem mais gente antiga aqui também. Jimmy Swaggart. Quem mais? Jim Jones. Hã? Jim Jones. Mas o Billy Graham, imagina, ele não era da televisão. Ele era das grandes campanhas evangelísticas. Rex Humber, quem lembra? Rex Humber. Todos estes eram extremamente moralistas e caíram no pecado do moralismo. Porque você fala de longe, você não tem relação com as pessoas. Nós precisamos então de entender que definir homilética não é fácil. Gente, eu dei essa acelerada aqui, porque esse é um tipo de matéria que se você vai dar para interagir, para trabalhar, a gente precisava de pelo menos umas 5 aulas para ver. E eu queria passar de uma vez assim, para que vocês possam ir ao livro e depois se aprofundarem. Mas o que eu gostaria então de terminar nessa exposição? Dizendo que, gente, não é fácil você definir homilética. Porque você tem todo esse jeito aqui de pregar. E essas formas de pregar, elas foram respondendo à demanda da época. E aí você tem então uma homilética desde lá do Primeiro Testamento até este mundo pós-moderno que nós vivemos. A grande questão é
Qual é a ética que nós utilizamos para proclamar a palavra de Deus? E aí vem então várias outras disciplinas que precisam nos ajudar a entender isso. Hoje nós temos ferramentas que não existiam antigamente.